Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse vídeo, professor Tiago Teixeira por aqui. Estamos aqui novamente, em nossas pesquisas, em nossas buscas por conhecimento, para trabalhar em um novo conteúdo e, na medida do possível, estar compartilhando essas informações com você, Já estamos aqui há pelo menos uns 2 meses de pesquisas muito profundas e dentro dessas pesquisas nos deparamos com informações importantíssimas que eu acho que serão relevantes para você aqui. Para muitas pessoas pode ser que essas informações não façam sentido nenhum, mas para outras pessoas pode ser que isso seja exatamente o que elas estejam buscando descobrir, Então, se você chegou a esse vídeo, não é por acaso, muito possivelmente você viu o título desse vídeo e isso te interessou, então que bom que você está aqui, Estou aqui com algumas anotações para que a gente possa discorrer ao longo desse vídeo e para que você consiga entender a linha de raciocínio que a gente chegou aqui através dessas informações, Primeiramente falando sobre viagem no tempo, passado e futuro. Então veja que o nosso cérebro, para que você possa viajar no tempo, você não precisa de uma máquina, porquinha, parafusos, tal, Provavelmente alguns já tenham essas máquinas por aí, mas a verdadeira viagem no tempo que você pode fazer é através da sua mente, através do seu cérebro, O seu cérebro é que te dá a capacidade de você poder lembrar de situações no passado, Tanto quanto você poder projetar a sua vida futura. Porém, através do nosso cérebro, Olha só essa informação. Através do nosso cérebro, no estado bem profundo, Quando você começa a remover os filtros que ali tem, em estados profundos de conexão consigo mesmo, de interiorização, você pode, dentro do seu cérebro, através do seu cérebro, acessar a sua mente e viajar para realidades paralelas. Olha só que interessante. Então, quando eu me deparei com essa informação, que as realidades paralelas elas estão todas aqui, nesse mesmo ambiente, Você vai entender isso ao longo desse vídeo. As realidades paralelas estão aqui. E quando você consegue, poderia chamar de registro acástico também, ou qualquer coisa nesse sentido. Quando você consegue sutilizar o seu cérebro, entrar numa frequência adequada, entrar na sintonia com aquela determinada realidade paralela, você pode muito bem acessar as informações daquela realidade. Então veja que o seu passado é uma realidade paralela, existente. O que é uma realidade paralela? Quando você toma uma decisão, você decidiu vir para cá ou você decidiu ir para lá. Se você veio para cá, esse ir para lá acaba existindo como uma realidade paralela, com acontecimentos prováveis que aconteceriam se você fosse por lá. Mas você resolveu ir para cá e você está vivenciando essa realidade. Mas aquela que você poderia ter se direcionado para ela, continua existindo, dentro do campo quântico como uma potencialidade. Isso se refere tanto ao nosso passado, quanto também ao nosso futuro. As suas decisões no agora te levarão para uma realidade, que você construirá ao longo da sua vida com as suas decisões atuais, bem como as suas decisões atuais, te levarão para uma realidade, mas outras realidades também poderiam existir se você tivesse tomado decisões diferentes. Então essas realidades existem dentro do campo quântico do nosso universo, como realidades paralelas. Então, na questão de voltar no passado, de relembrar de vidas passadas ou de situações do nosso passado, eu comecei a me questionar. Bom, então, supostamente através do nosso mapa numerológico e astrológico, no horário do nosso nascimento, a gente já nasce com uma determinada programação. Então, como que isso diz respeito, Então, será que a gente consegue mudar essa programação com a qual a gente já nasce? Sim, com toda certeza, Porque se você toma consciência dessa programação e você resolve tomar decisões diferentes das quais você foi programado para vivenciar, você vai estar criando uma outra realidade. Porém, todas as outras realidades vão estar disponíveis para que você consiga acessar à medida que você buscar por isso. Aí eu comecei a me perguntar, bom, mas então vamos lá. Se a gente acessa realidades paralelas, se a gente nasce com uma programação ali específica do nosso horário de nascimento, então como será que funcionam as questões de vida passadas, De vidas passadas ou realidades passadas? Será que existe uma realidade paralela de uma vida passada? E a conclusão a qual eu cheguei conversando comigo mesmo é que possivelmente sim. Existem realidades paralelas de nossas existências passadas, Mas a gente vai entender melhor que muitas das vezes o seu eu, vamos dizer assim, o seu eu em termos de ego de uma vida passada não é o seu ego atual. O meu ego atual, Tiago, está vivendo essa experiência, porém numa vida passada
mesmo enquanto a mesma consciência, mas eu tinha um outro ego. Esse ego é o ego que foi moldado no meu momento de nascimento, mapa astrológico e numerológico, para vivenciar essa experiência. Porém, numa suposta vida passada, não era esse ego. Poderia ser a mesma consciência, mas um outro ego, com outro nome, com uma outra família, em uma outra localidade do nosso planeta, né? Exatamente. Então esse nosso ego ele foi formado através do nosso mapa numerológico, astrológico, astrologia, numerologia, o momento do nascimento, para experienciar essa realidade quadridimensional, né? Muitas vezes as pessoas falam que nós estamos na terceira dimensão, mas os físicos já assumiram, né, que vivemos numa realidade de 4 dimensões. Então entenda, ter 3 dimensões: altura, largura, profundidade. E qual que é a quarta dimensão? Segundo os físicos, é o tempo. Quarta dimensão do tempo. E essa quarta dimensão do tempo é o que possibilita que o nosso ego, né, o nosso ego manifestado nessa realidade, possa, através do cérebro, viajar para o passado, ou seja, entenda a linha do tempo como se fosse uma seta, sempre direcionando para frente. O tempo, né, ilusório, de acordo com o nosso cérebro, medindo sempre um tempo progressivo, né, para frente. Só que através do cérebro nós conseguimos viajar para o passado, dentro dessa linha de tempo, né, ou projetar a nossa consciência para o futuro também dentro dessa linha de tempo. Então, por isso os físicos falam de 4 dimensões: altura, largura, profundidade e a quarta dimensão de tempo, né? Então eu me perguntei, e as vidas passadas eram outros egos, não o nosso ego atual, né? Então, nossas vidas passadas, como você entendeu, esse ego no momento do seu nascimento, o mapa astrológico, numerológico, foi o ego que foi moldado, né? Foi moldado por algum motivo, né? Por algum motivo, foi moldado para experienciar essa realidade atual. Só que numa vida passada não era esse ego, possivelmente é a mesma consciência, foi a mesma consciência, né? A gente vai entender um pouco mais sobre fractais e eu superior, ou seja, era a mesma consciência, só que com um ego diferente, né? Já disse isso aqui. Certo, e entendi que as vidas passadas podem ser realidades paralelas, né? Então entenda o seguinte: realidade paralela, uma vida passada, vamos lá. Você passou por um processo de regressão, Theta Healing ou qualquer terapia que te induza a acessar uma memória de vida passada. Registros acásticos, né, tem diversos nomes. No fim das contas é a mesma coisa. Só que agora, com o conhecimento científico dos físicos e os metafísicos e os especialistas de física quântica, dizem que isso, né, vidas passadas, registros acásticos, etc., podem existir como uma realidade paralela. Por isso que muitas vezes, quando você é colocado no estado de transe para acessar essas memórias, você consegue acessar aquilo que você acredita ser uma vida passada sua, né? Ou acessou seus registros acásticos ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então vamos lá, podem ser realidades paralelas. Então, como e por que conseguimos acessá-las? Exatamente por isso. Quando você sutiliza o seu cérebro, quando você sai desse padrão habitual com o nosso cérebro trabalha, né? Dependendo, por exemplo, estou aqui gravando para você, deve estar no alfa, beta, delta, algo nesse sentido, de 15 a 20 Hz, funcionando nessa frequência um pouco mais elevada. Você sutilizando, descendo para o alfa, né, você meio que neutraliza o cérebro e consegue acessar essas outras realidades paralelas, de algum evento específico seu. Né? Vamos continuar aqui. Então, por que conseguimos acessá-la? Né? Então, podem ser acessados através do nosso eu superior. Então entenda o seguinte, né? Como eu disse, sua consciência, seu eu superior, ele tem todas as informações do seu passado, presente, futuro, vida passada, realidades paralelas, etc. Ele tem todo esse banco de dados seu. Então quando você utiliza o seu ego, né, atuante através do seu cérebro e consegue acessar, né, entrar em frequência com o seu eu superior, ele pode, né, te mostrar uma determinada vida passada, um determinado acontecimento do passado, que está registrado em uma realidade paralela. Só que muitas das vezes o que você pode entender, talvez essa realidade que você acessou não seja você. E na verdade não é, porque hoje eu, Thiago, sou aqui, eu aqui, Thiago. E muitas vezes já fiz processo de regressão. Então quer dizer que eu, Thiago, não sou o autor daquela vida passada. Mas o meu eu superior que projetou a consciência naquela vida passada, que projetou aquele ser, aquele ego naquela outra vida passada, ele pode me dar acesso àquelas informações,
o que fará com que eu acredite que aquilo foi uma vida passada minha, mas foi uma vida passada do meu eu superior, uma projeção do meu eu superior. Ele pode me dar acesso àquelas informações, porque através do que eu entender ali, eu posso melhorar alguma coisa aqui. Eu posso aprender algo de lá, né, que está relacionado ao banco de dados do eu superior, entendendo uma situação daquela outra projeção para ajustar, harmonizar, equilibrar ou resolver alguma situação nessa existência atual. Olha só que interessante. Vamos prosseguir. Ó. Certo. E se nossos fractais forem nossos outros eus em realidades paralelas? Perguntas, né? Perguntas. Isso é aquilo que chamamos de fractais, e na verdade são, né? Seu eu superior projetou diversas consciências, diversas níveis de tempos e realidades paralelas, né? Então, quando você sai do ego e começa a trabalhar, a acessar, a se projetar através do seu eu superior, você vai entender que todas as outras realidades paralelas, vidas passadas, acontecimentos passados ou futuros, né, podem ser projeções dos fractais desse nosso eu superior. E nós, em contato com o nosso eu superior, podemos acessar essas informações dos outros fractais. Olha só que interessante. Prossigamos aqui, ó, podem ser acessados. Ó. E se nossos fractais foram nossos outros eus em realidades paralelas? Exatamente. Mas agora uma pergunta, né? E o meu ego quis questionar isso daqui, mas daí eu consegui chegar à conclusão. Ó. E se nesse momento atual, nesse momento agora, nessa projeção, nesse momento, o eu superior dos nossos fractais, e se nesse momento nós, né, com essas informações, despertando a nossa consciência, evoluindo, desenvolvendo, entendendo, e se nesse exato momento nós formos o eu superior dos nossos outros fractais, com a possibilidade de acessar essas realidades paralelas e ajudar eles a resolver aquelas situações a qual eles estão. Aí o meu ego veio me questionar, mas como que você vai ser o eu superior? Você é o ego Tiago? Eu falei, não. Mas quando eu tiro o ego de lado e eu acesso o eu superior, o meu eu superior se projeta através de mim, e através de mim ele pode ajudar a resolver essas situações quando eu consigo sutilizar o cérebro e acessar essas outras realidades paralelas. E ajudar os meus outros fractais que ainda estão atrasados. Aí me veio mais uma pergunta. Certo, beleza, eu posso ser o eu superior desse momento, centrado no aqui e agora, com acesso à minha consciência mais elevada, né? Tirando o ego de lado, tirando o Tiaguinho de lado. Certo, mas e se nesse momento um outro eu lá do futuro, com um nível de evolução maior do que o que eu tenho agora, estiver nesse exato momento se conectando comigo e passando essas informações para que através disso eu possa ser ajudado e também ajudar os outros fractais que ainda precisam de ajuda? Olha só que loucura. Que doideira, né? E a gente vai viajando dentro da física quântica, de todos esses assuntos aí, mas, querendo ou não, passa a fazer sentido, né? Veja só. Aí eu pensei ser impossível isso, mas entendi que o ego era quem estava com essa programação de limitação. Não, eu sou o Tiago aqui, como que eu vou ser o meu eu superior? Mas aí você entende, se você tira o ego de lado, abre canal e dá caminho para o seu eu superior te acessar aqui, você passa a ser o seu eu superior exatamente aqui nesse momento. E passa a poder ajudar os seus fractais, né, menos evoluídos, né, em realidades paralelas ou vidas passadas. Porém, nesse exato momento, com essa consciência, eu também posso estar sendo ajudado por um Tiago do futuro, por um eu superior do futuro que está se conectando comigo por algum motivo para me puxar e me ajudar, e da mesma forma, um ajudando o outro, sucessivamente, né? Mas e se o nosso eu do futuro, de lá, estiver se conectando com a gente daqui? Né? Já levantamos essa questão, né? Então, talvez, vidas passadas, realidades paralelas, passadas, presente e futuro, existam tudo no agora. E a física quântica já fala sobre isso. Todas as infinitas possibilidades no exato momento, esperando somente que o observador observe, né? É isso aí mesmo. Esperando que o observador observe aquela realidade. Todas as realidades existindo, coexistindo no mesmo tempo, no mesmo espaço, esperando somente que o observador observe aquilo, né? Olha só. Pois é. E só temos essa visão de tempo linear com a impressão de estar indo para frente por estarmos fisicamente limitados numa realidade quadridimensional em um corpo biológico
com o cérebro que limita a nossa percepção, criando a impressão temporal. Entenda? Vou repetir novamente, guarde isso aí, ó. E só temos essa visão de tempo linear, né? Tempo indo para frente, passado, presente e futuro, por estarmos dentro de uma realidade quadridimensional, altura, largura, profundidade e tempo, né? Só que o tempo é só uma forma que o cérebro tem de perceber essa realidade, porque o tempo é muito subjetivo, né? Tem diversas formas de você analisar o tempo. Tem o tempo cronológico, que é o do relógio, né? Agora são 11 horas, o tempo está passando. Tem o tempo do planeta, né? O tempo que ele leva para girar em torno de si, dia, noite, etc. E tem a sua percepção subjetiva de tempo. Entenda isso. Vamos lá. Percepção subjetiva de tempo. Aquilo, como você entende o tempo. Como que o tempo passa para você internamente. Ou seja, se você estiver fazendo uma atividade que é chata, monótona, desgastante, o tempo para você vai parecer uma eternidade. Você vai ficar olhando para o relógio o tempo todo e a hora não passa, você, né, não vê a hora daquele dia passar logo. Então o tempo se torna lento para você, essa é a sua percepção subjetiva de tempo. Agora, quando você entra em túnel, foco, quando você está empenhado numa atividade que te dá prazer, que você goste, que você se entrega àquilo, você não percebe o tempo passar. Por exemplo, quando eu estou mergulhado nesses estudos, eu começo ali o estudo de 10 a 12 horas por dia. Eu começo por volta das 7 horas, 8 horas da manhã, eu começo a estudar, buscando essas informações. A hora que eu olho no relógio é praticamente meio-dia. Eu falo, caramba, tem que parar para almoçar? Ah, não vou almoçar não, vou tocar direto aqui, depois eu como. Entende? Então o tempo passa muito rápido quando você está fazendo algo que do seu ponto de vista é bom para você, que você gosta, que te dá prazer, e passa muito lento para você quando você está fazendo algo monótono e chato. Então veja só a questão da percepção de tempo, né? Então, aí só temos essa visão de tempo linear com a impressão de estar indo para frente, né? Amanhã, depois da manhã, o mês que vem, ano que vem, até chegar o momento da sua morte, por estarmos fisicamente limitados numa realidade quadridimensional, dentro de um corpo biológico com um ego que limita a nossa percepção de entender que o tempo não existe. Só o que existe é um eterno agora. Ou seja, há 1 hora atrás era o agora daquela 1 hora atrás. Daqui 1 hora no futuro será o agora daquela 1 hora no futuro. E agora é exatamente o agora desse exato momento. Ou seja, tudo que existe é sempre um eterno agora. E a nossa percepção de tempo linear é simplesmente pelo nosso cérebro que calcula ontem, semana passada, ano passado, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. É simplesmente o cérebro que dá essa configuração de percepção de tempo. Mas essa percepção de tempo manifestada pelo nosso cérebro é só uma forma de organizar essa realidade quadridimensional que tem uma 4ª dimensão de tempo que dá aquela impressão de estar indo para frente. Mas no fim das contas, tudo que existe é somente um eterno agora. Tem o livro Poder do Agora, de Eckhart Tolle, tem o filme Poder Além da Vida, que você pode entender um pouco mais sobre aquilo lá, né? Então veja só, que as nossas depressões, angústias e saudades do passado, né? Ou seja, você está ativando, você está acessando uma realidade paralela do seu passado que te trazia prazer. Há uma ansiedade, uma preocupação, né? Uma vontade de ir para o futuro, você está querendo acessar uma realidade paralela do futuro. Mas tudo que existe é exatamente o agora, e todas essas realidades paralelas você pode acessá-las através do agora, através do seu eu superior, sutilizando o seu cérebro, tirando o seu eguinho de lado e entendendo isso que eu estou falando para você, né? Certo, então o ego que nos limita, que nos prende numa noção de existência finita, né? Ou seja, de uma existência finita, que eu nasci, cresci, envelheci e vou morrer, né? Só que, na verdade, no fim das contas, dentro dessa realidade quadridimensional, desde o momento do seu nascimento, você já está morto. Eu já estou morto, você já está morto, morta, todas as pessoas que você conhece já estão mortos. Eles não viverão para sempre dentro dessa realidade quadridimensional, habitando um corpo biológico. Não, o cérebro morrerá, o corpo morrerá, ou seja, já está morto, tendente a morrer. Não tem como fugir disso, essa é a realidade, as leis daqui, porém a sua consciência é eterna, né? Então, o mais interessante da nossa parte é entendermos sobre esses assuntos, despertar cada vez mais a nossa consciência, para que quando, né, chegar esse momento, nós já estamos mortos, mas o momento ainda não chegou, mas quando chegar esse momento, nós passemos para o outro lado com tudo isso bem resolvido por aqui. Perfeito?
Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que essas informações tenham sido relevantes para você. E se você gostou, não esqueça, né, de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo. Caso você queira, deixe o seu comentário, deixe sugestões de novos vídeos. E aqui abaixo terão alguns links, né, de cursos gratuitos que você pode se inscrever ou de outros cursos pagos que você pode estar adquirindo ali de acordo com o seu interesse. Perfeito? Gratidão pela sua companhia, um grande abraço e nos vemos em breve. Até mais.